durante essa semana nós estamos relembrando os momentos marcantes da cheia histórica que aconteceu aqui em Porto Velho. E hoje, no terceiro episódio da série histórica, da série que nós preparamos com muito carinho, nós vamos mostrar então como ficaram algumas comunidades. Então você confere a partir de agora o terceiro episódio da Grande Enchente. 30 de março de 2014, o nível do Rio Madeira chega à marca histórica de 19 metros e 74 centímetros. Além da parte urbana da cidade, os moradores que vivem às margens do rio foram os mais atingidos. Comunidades inteiras ficaram debaixo d'água, como por exemplo aqui na comunidade de São Sebastião. Uma comunidade devastada pela cheia. As marcas ainda estão por todos os lados. Casas abandonadas. Até um dos símbolos de São Sebastião quase foi levado pela água. Rapaz, só uma tristeza só, né? Para mim, que eu nunca tinha passado por isso, foi muito humilhante. A gente passar tudo aquilo que a gente passou, não quero para ninguém passar, não. Não foi fácil não, a situação. Uma tristeza só. Aqui nós parecia aquele filme de terror, né? Aquele banzeiro batendo na porta da igreja, a porta abrindo e fechando. Aí o silêncio, a energia desligou, a energia não tinha, tudo no escuro aqui. Nem parecia que era a comunidade de vocês. Não parecia não. Seu Regino é um dos moradores mais antigos da comunidade. Chegou por aqui em 1961. Na cheia de 2014, a nossa equipe acompanhou a mudança para uma casa nova. A gente não tem condição de pagar o aluguel, né? A maioria daqui está pagando o aluguel, mas infelizmente a gente não optou por essa situação. E improvisei isso aqui, e graças a Deus, através de doação dos amigos, eu fui no Cibarraga, tá eu e meus 2 filhos com família aqui. O senhor viu essa região aqui toda alagada? Toda alagada. Onde nós estamos aqui hoje, a água passou por cima. O senhor viu essa imagem aqui, essa cena, como é que o senhor ficou naquele momento? Há muita tristeza, né? Porque todo o pessoal que nasceram aqui nunca tinha visto. Aí o pessoal naquele saindo, deixando as coisas e alagando tudo. O pessoal da Santo Antônio com a Defesa Civil tirando todo o pessoal, uns para o hotel, outro para cima, outro para casa de parente. Foi muito assustador na época. De São Sebastião, fomos até a comunidade Belmonte. Aqui também encontramos a marca da cheia na parede desse alojamento antigo. Tem uma casa do outro lado, minhas coisas estão lá, tem uma cachumba, uma cadela lá, e a gente fica um pouco preocupado, né? Porque você trabalha tanto para ter as coisas e chegar agora a perder numa chuva. Tino, olhando essa imagem aqui daquela época, naquele momento, essa entrevista, como é que estava naquele momento e o que você lembra dessa entrevista? Então, cara, é difícil até falar, né? Porque foi um momento que a gente não estava preparado, a gente não teve como se preparar, não teve nem, tipo, semana para se preparar. Foi uma coisa de 3 dias. A água estava chegando na porta da nossa casa, a gente sem estrutura para ir para a cidade, com um monte de filho, com um monte de amigos aqui dentro, a preocupação era grande. Então, foi bem complicado e eu chego a me emocionar, né? Porque foram momentos difíceis. Andar na estrada quando vinha para casa com água passando, água de fossa, água cinza, águas negras pelo teu corpo. Então foi um momento muito difícil. A gente percebe que a gente agradece porque não teve nenhuma vítima fatal, não teve problema nenhum. Quer dizer, foi uma coisa positiva, né? Que não teve só percas materiais que até hoje não foram resolvidas, mas enfim, vida que segue. Aqui no Ramal Maravilha, também várias famílias foram atingidas durante a cheia histórica de 2014. O Rio Madeira fica bem aqui pertinho, por isso nós vamos conversar com um dos moradores mais antigos aqui da comunidade. Seu Arnaldo, estou chegando, como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem.
bem, graças a Deus. O senhor mora aqui há quanto tempo? Paz, eu já nasci aqui, 61 anos. E durante a cheia de 2014, o senhor estava aqui? Tava. A gente pode ver ali dentro onde a água chegou? Sim, posso mostrar, sim. Então bora lá. Conta pra gente aqui, mostra onde foi que a água chegou. Aqui, ó. Chegou bem aqui. Cobriu isso aqui tudo. Tudo. Deu 1,60 m de lama aí na frente, aí veio, deu na janela aqui, 1 metro e um pouquinho, e foi baixando. Só de lama. O senhor naquela época teve que ficar na parte de cima, é isso? Sim, aqui na parte de cima, com mais 4 famílias. E aí a Defesa Civil que dá as coisas pra gente, dava água, dava rancho. Foram meses e até anos de reconstrução. 10 anos depois, as lembranças permanecem. Mas quem sempre viveu nessa região não quer passar por isso de novo. 10 anos depois, o senhor não pensa em sair daqui? Não, com certeza não. Só daqui pro cemitério. Meu pai e minha mãe enterrados aí atrás aí, eu quero ficar perto deles. Depois de 10 anos, o que a gente leva mesmo é que a natureza é forte, ela está aí. A maneira da gente tentar minimizar esses impactos que estão acontecendo é a gente cuidar da natureza. Ficou mesmo marcado, assim, que eu sei que não vai sair mais da memória nunca, e nem dos filhos. É a gente olhar e não ver terra, né? Os animais tudo morrendo afogado, as árvores morrendo, né, aos poucos. Aquilo dali deixou tristeza na gente, muito profunda, né? Momento bem difícil, né, na vida desses moradores, dessas comunidades ali que sempre utilizaram o nosso grandioso Rio Madeira. Aproveitar então mandar um abraço a todos esses moradores, os nossos personagens que ajudaram a contar essa história, a história do terceiro episódio dessa série, tá bom? Um abraço para vocês, a todas essas comunidades, e lembrando que amanhã então, sexta-feira, tem o último episódio. Nós fomos até o distrito de São Carlos, no Baixo Madeira, para mostrar então como é que está o distrito 10 anos depois. Então amanhã tem o último episódio, tá bom? Siga o YouTube canal SIC TV, rumo aos 300 mil inscritos.